As plantas desenvolvem um elaborado sistema para enfrentar a ação de herbívoros, patógenos e estresses fisiológicos. Os produtos do metabolismo secundário, juntamente com outras especializações evolutivas, possuem grande importância na interação das plantas com o meio ambiente. As plantas produzem uma larga e diversa ordem de componentes orgânicos divididos em metabólitos primários e metabólitos secundários. Os metabólitos primários possuem função estrutural, plástica e de armazenamento de energia. São encontrados em todo o reino vegetal. Os metabólitos secundários são restritos no reino vegetal, ou seja, metabólitos secundários específicos são restritos a uma espécie vegetal ou a um grupo de espécies relacionadas. A produção dos compostos secundários ocorre em um órgão ou tecido específico. Tipo de célula em um determinado estágio de desenvolvimento ou em vários sítios dentro dela, sendo armazenadas em princípio dentro dos vacúolos. Protegem as plantas contra herbívoros e contra infecções. A proteção ocorre com os fatores bióticos e abióticos, sendo bióticos herbívoros, patógenos, parasitas, no abiótico calor, nutrientes minerais, pH, frio, a luz, a umidade, metais pesados, dentre outros. Eles agem como atrativos para animais polinizadores e dispersores de sementes, bem como agentes na competição planta-planta. Contudo, produtos secundários também possuem ação protetora em relação a estresse abióticos, como aqueles associados com mudanças de temperatura, conteúdo de água, níveis de luz, exposição ao UV e deficiência de nutrientes minerais. Os metabólitos secundários são divididos em 3 grupos: fenólicos, alcaloides e os terpenos, sendo os terpenos o que possui a maior classe de metabólitos secundários, havendo mais de 22.000 compostos descritos. Em geral, são insolúveis em água e de intermediários glicolíticos. Uma única planta pode sintetizar muitos terpenoides diferentes para uma grande diversidade de propósitos em épocas diferentes ao longo de seu desenvolvimento. Os terpenos são lipídios, também conhecidos como óleos essenciais. Esses óleos são produtos voláteis de origem vegetal. Podem estar presentes em certos órgãos das plantas, como flores, folhas, cascas, tronco, galhos, raízes, rizomas, frutos ou sementes. Os terpenos têm como função biológica a proteção contra predadores, a atração dos polinizadores, os efeitos alelopáticos, a proteção contra a perca de água e também a temperatura. As angiospermas são plantas ricas em terpenos e esses são alguns dos exemplos. Podemos encontrar os terpenos na natureza como flores, folhas, raízes, madeiras, dentre muitos outros. Os óleos essenciais dos perfumes extraídos de frutas e vegetais contêm muitos terpenos. Um exemplo seria o limoneno. Os terpenos são produtos 100% naturais e também conhecidos como de limoneno, como é o caso desse limão, que foi colhido na Serra da Guabiraba, em Maranguape. Dentre os citados como os terpenos de frutas cítricas, podem ser citados limão siciliano, limão Tahiti, mandarina, tangerina e o terpeno de laranja. Já os compostos fenólicos, eles constituem um grupo quimicamente heterogêneo, com aproximadamente 10.000 compostos. Alguns são solúveis apenas em solventes orgânicos, outros são solúveis em água e há também aqueles que são completamente insolúveis, sendo também um grupo de compostos bastante presentes no nosso dia a dia, embora isso não seja percebido por nós. Os compostos fenólicos estão constituídos pela unidade estrutural básica, o fenol. Podem se apresentar simples ou ligados a proteínas e açúcares, como, por exemplo, a qualidade do vinho, que tem a cor e a adstringência. Desse modo, muito do sabor,
odor e coloração de diversos vegetais se deve aos componentes deste grupo. As funções dos fenólicos são a polinização e dispersão de sementes, proteção aos tecidos das plantas contra injúria, insetos e ataque de animais. Ela atua na regulação das auxinas das plantas, apresenta-se em raízes, caules, folhas, flores e frutos. Entretanto, a função de muitos compostos fenólicos ainda é desconhecida. Além de sua importância na proteção das plantas contra fatores ambientais e bióticos adversos, acredita-se que os compostos fenólicos tenham sido fundamentais para a própria conquista do ambiente terrestre pelas plantas. Muitos são os tipos de fenóis, com destaque para os flavonoides, ácidos fenólicos, fenóis simples, cumarinas, taninos, lignanas e os tocoferóis. Eles são definidos quimicamente como substâncias que possuem anel aromático como um ou mais substituintes hidroxílicos, incluindo seus grupos funcionais. Portanto, apresentam estruturas multifuncionais variadas. São responsáveis pela cor do alimento, como o caso da uva, que torna a cor do vinho, como por exemplo, ou a cor do suco. Esses compostos fenólicos são estruturas químicas presentes em pequenas quantidades em alimentos de origem vegetal que podem exercer efeitos preventivos ou curativos em distúrbios fisiológicos no ser humano, devido à sua ação antioxidante não enzimática. Os principais alimentos ricos em fenólicos são as plantas e os principais como chás, frutas, vegetais, folhosos, além de cebola, alho e especiarias. Os chás são ricos em uma classe de flavonoides, as catequinas, que apresentam propriedades biológicas como atividade antioxidante e são sequestradoras de radicais livres. Um dos compostos que vem sendo estudado pela sua ação de anti-envelhecimento da pele é o resveratrol, um polifenol encontrado principalmente em uvas. Foi demonstrado in vitro que ele protege os fibroblastos da epiderme dos danos causados pela ação do peróxido de hidrogênio. Porém, mais estudos em vivo precisam ser feitos para confirmar sua efetividade. O uso destes compostos também é muito importante para combater o estresse oxidativo. Os alcaloides, eles são sintetizados no retículo endoplasmático, concentrando-se em seguida nos vacúolos e dessa forma não aparecem em células jovens. Essa classe de compostos do metabolismo secundário é famosa pela presença de substâncias que possuem um acentuado efeito no sistema nervoso. Sendo assim, muitas delas são largamente utilizadas como venenos ou alucinógenos. Os alcaloides são encontrados principalmente nas angiospermas, de modo mais frequente nas dicotiledôneas. Aproximadamente 10.000 alcaloides foram até agora isolados, e suas estruturas que foram identificadas são elas: cocaína, codeína, cafeína, nicotina e atropina. As suas funções biológicas são a defesa contra insetos e animais predadores e também possuem estruturas complexas que permitem seus usos em medicamentos. Os hibiscos têm propriedades medicinais e é utilizado para a produção de chás. Eles são providos de alcaloides.